começando mais um programa Virando a Página, falando sobre constelação familiar. E hoje eu quero falar sobre um assunto que veio num almoço com o meu marido. E foi muito interessante porque depois disso, as constelações que vieram mostrou muito como a gente quer mostrar para a sociedade alguma coisa, ou a gente quer se comportar, mas ficar infeliz. Então eu tinha ido almoçar com meu marido e estava morrendo de fome e com pressa. E tinha um pouquinho de parmesão fresco, assim, ralado, num potinho, né? Um restaurante italiano. E eu comecei a pegar o parmesão, né? Com uma colherzinha, pôr na mão e comer, porque eu tava com muita fome. E daí ele falou: "Nossa, que feio, Simone. Espera, a comida já vai vir", e não sei o que. Eu me senti uma criança, né? Mas foi interessante porque eu parei de comer e falei assim: ok, comportada, mas infeliz. E quando veio essa frase, ele começou a rir muito e eu também, porque eu imaginei, né? E comecei a pensar quantas vezes a gente tenta e busca se comportar na vida, né, de uma forma que, nossa, que importante, né, estou comportada, mas estou totalmente infeliz. Eu lembro também de uma vez que eu morei fora, né, no Canadá, e como aqui no Brasil a gente tem mais férias, né, tem um mês de férias por mês. Lá no Canadá, para se conseguir um mês de férias por mês, você tem que trabalhar 4, 5 anos, 6 anos eu acho que era. E como quando eu fui trabalhar lá, eu tava com algumas férias vencidas aqui, porque aqui também a gente pode fazer isso, né? Deixar até 2 férias vencer, quase 2 férias, não deixar a segunda vencer, mas na época podia. Então eu deixei essas férias vencerem e quando eu cheguei lá, eu tive que tirar as férias. Então eu fui lá para trabalhar, né? Mas eu precisava tirar as férias. Então 2 meses de férias é bastante tempo, né? E eu ficava 15 dias aqui, 20 dias lá, até que uma pessoa falou pra mim: "Você vai tirar férias de novo? Você veio aqui pra trabalhar ou veio pra tirar férias?" E daí eu tinha uma viagem ao Alasca que eu tinha mais ou menos programado, e eu queria ir, que é perto, né, ali saindo de Vancouver. E eu falei: "Não, eu não vou mais." E eu falei: "Não, eu não vou." E não fui pro Alasca. Então, recentemente eu fui ao Alasca, mas depois de 20 anos. E nesse tempo todo eu ficava assim: gente, eu já nem lembro mais quem eram aquelas pessoas. As pessoas nem lembram mais quem eu era. E eu não viajei pro Alasca, né? Porque eu fiquei preocupada com o que os outros iam dizer, com o que os outros iam falar. Então, eu tenho visto muito isso também nas constelações. Pessoas que escolhem, né, profissões, né? Então, uma constelação muito interessante de um homem, né, com 60 anos e que com, né, ainda toda a energia, né, de um adolescente e a questão dele era a dificuldade, teve muitas mulheres, né? E quando a gente foi ver, né, na constelação dele, uma constelação lindíssima, uma das mais lindas que eu já vi, por isso um grande beijo a você que também, né, tá ouvindo eu falar sobre a sua constelação. Mas como todos os antepassados tinham seguido uma carreira específica, uma carreira difícil, que é a carreira militar, ele também, com um pouco mais na idade de adolescente, colocaram ele nessa carreira e ele não teve coragem de dizer não, né? Não, eu não quero isso pra mim. Então ele ficou por muitos e muitos anos nessa carreira, né, de militar, mas uma pessoa extremamente sensível. E ele falou que quando ele chegou, foi recepcionado, ele falou: eu todo de, né, bem vestidinho, né, para entrar, para fazer tudo que tinha que fazer para o exército, né? E veio uma pessoa, um homem, e brincou com ele, e ele pegou e deu um murro no homem. E ele falou: e eu entrei assim pro exército. E
Daí eu falei, pois é, eu senti que quando ele veio ao meu lado, eu senti uma raiva muito grande dele, uma raiva. E, e a sensação que eu tinha, né, quando apareceu a constelação, é que a raiva do pai era muito grande, do avô, de ter que cumprir algo, né, que era bonito, ficar comportado para a sociedade, para a família, cumprir o que era bonito, né, cumprir aquilo que eles queriam que fosse cumprido. E ele fez isso durante muitos e muitos anos. E agora, né, ele olha para trás e agradece muito, porque realmente foi importante. Mas ele é uma pessoa muito amorosa, muito sensível, né, uma pessoa que queria ter sido músico, né, queria ter feito outras coisas na vida e por não dizer não, né, por ser comportadinho demais, né, acabou não seguindo aquilo que queria. Mas isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso grande aprendizado, né? O adolescente, quando ele consegue dizer não aos pais, ou quando chega um determinado momento que ele fala, olha, isso não, né? Isso para mim não, né? Porque é como se a gente começasse a assumir a nossa essência, aquilo que realmente a gente veio fazer. Então, essa frase, comportado, né, ou comportada, no meu caso, mais infeliz e com fome, que é o que eu tava, foi muito interessante ver a minha postura. Falei, tá bom, né, vou parar de comer. E daí eu comecei a lembrar, e gostaria que você, né, também, que tivesse ouvindo isso, ouvindo, né, esse vídeo, que também lembrasse e percebesse até hoje o quanto nós ainda atuamos dessa forma, né? Comportados, mas infelizes. Às vezes comportados naquele casamento que já não serve mais, mas o que vão dizer se você se separar? Ou quero me casar de novo, mas é melhor não, né? Porque todos vão dizer alguma coisa. Ou seguir uma profissão, ou se vestir, né, de alguma forma, ou seguir alguma religião, né, que te deixa mais incluído. Como Bert Hellinger fala, né, uma das ordens, né, das leis do amor é a gente se sentir incluído. Mas o que leva à evolução, gente, é o ir além, né, quebrar algumas barreiras, né, que ele chama de má consciência. Ir, às vezes, no sentido inverso do que a família foi, ou do que os amigos foram, ou do que aquela sociedade que a gente vive vai. Então, fazer isso é que traz evolução, porque imagina se todos fizessem sempre a mesma coisa, né? Ninguém fosse contra aquilo que já está estabelecido ou permanecido, que já permanece, desculpa. Então, gostaria que você olhasse para a sua vida, né? Para a vida das pessoas que estão ao seu lado, para a vida dos seus filhos. O quanto a gente cobra um comportamento de não, menina não faz isso, menino não faz aquilo. Ainda é assim. O quanto, por moral, né, as pessoas anteriores a nós não se casaram com quem elas queriam, porque tiveram que se comportar, né? Então, o casamento com o homem ou a mulher que os pais querem. E até, né, num seminário da Sofia, ela disse sobre isso. Os nossos pais também sabiam o que era melhor para nós, mais do que a gente mesmo. Ok, só que o que é melhor para nós, talvez o que vai nos trazer mais conforto, não nos vai trazer a experiência. Então, esse período, gente, da adolescência, o que não foi vivenciado na infância ou na adolescência, isso causa uma raiva depois, né? É impressionante. E essa raiva por não ter podido escolher, ela passa de geração para geração. Então, às vezes, o nosso filho tem muita raiva e a pessoa fala, eu sou muito inquieta, muito ansiosa, eu tenho muita raiva, né? E eu não sei de onde isso vem. Então, de repente, vem de alguém, dos seus pais, que não conseguiram vivenciar aquilo que eles quiseram. E às vezes, por não conseguirem vivenciar aquilo que eles quiseram, eles transferem o sonho deles para os filhos. Então, eu já vi muitas vezes pessoas que queriam, por exemplo,
não queriam ser bailarinas, mas a mãe queria que fosse bailarina, porque ela queria ter sido bailarina. E a pessoa tem um corpo que não, né? Para seguir a carreira nisso, não dava. E não é nem só pelo corpo, mas é pela essência, né? Não quero fazer isso. Então, gente, estar numa comunidade, viver numa comunidade é algo desafiador, impressionante e muito infeliz quando a gente vê que de repente eu queria viver no interior, mas vivo na cidade grande, ou vivo no interior e queria viver na cidade grande. Então, o que fazer quando eu quero realmente assumir coisas que não vai agradar nem a minha família nem a sociedade? Então, só que vai agradar a minha essência, vai agradar, como a gente fala, né, a única satisfação que de fato a gente precisa dar é para nossa consciência ligada a Deus, né? E essa é a consciência que nos liberta, nos dá a chance de pensarmos coisas diferentes, de irmos além. E isso a gente vê em todas as classes. Um cientista, quando ele vai contra o que o outro cientista anteriormente diz e consegue provar que existe também um outro ponto de vista, uma outra forma de enxergar aquilo que eles estão desenvolvendo, então isso é bonito. Então existem gerações, por exemplo, de cientistas que vêm desenvolver aquilo que outros cientistas anteriormente descobriram. Mas existem também pessoas que pegam aquilo que foi descoberto e duvida daquilo. E isso é muito bonito. Então, que você possa ser feliz, né? Mesmo que não seja comportado.